Agora foi, amados. Como é que vocês estão? O pessoal aí já estão estudando o nosso material. Certeza. Na luta de sempre, né, meu povo? Amados, antes da gente iniciar a aula de hoje, eu vou falar para vocês o que eu estava pensando. E aí já vou juntar uma coisa na outra para a gente já ganhar tempo. Algumas pessoas me questionaram e eu vi alguns questionamentos no fórum sobre a primeira aula, sobre a gravação da resolução, né? Da primeira lista de exercício. Eu acho que no YouTube está travando, ou foi o vídeo que ficou travando, e às vezes tem momento que aparece só a resolução, não aparece minha voz. Eu acho que são alguns questionamentos nesse sentido. Então, eu estava pensando, porque eu ainda realmente não tive tempo de montar um gabarito para vocês e disponibilizar o gabarito. Aí eu fui pensar direito, eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a aula de hoje, porque hoje a gente ainda está na parte inicial, né, do conteúdo, que é essa parte dessas duas primeiras aulas, desses dois primeiros momentos de cálculo 2, para a gente resolver a lista. Porque, assim, o encontro, ele é gravado, ele vai ficar gravado e depois ele vai ser disponibilizado para vocês, né, dentro do nosso fórum. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos resolver com vocês hoje a lista pelo menos algumas questões da lista de exercício da nossa primeira lista, o nosso primeiro roteiro de aula. Depois a gente fala do segundo roteiro e tenta resolver alguns exercícios do roteiro 2. Porque aí já fica gravado para vocês as nossas resoluções. E aí, quem tiver dúvidas e que tiver acessando o fórum e ver que está travando ou alguma coisa nesse sentido, aí acessa esse encontro de hoje e aí, a partir disso, né, aí a gente consegue acompanhar o material. Eu acho que pode ser assim, né, amados? Pode ser uma ótima ideia. Que a gente já resolve juntos. Vocês já vão acompanhando mais o processo. A gente já vai tirando dúvidas, caso vocês tenham dúvidas no decorrer da resolução. E aí, quem tiver ainda dificuldade, né, em acessar o outro vídeo, acompanha o encontro 5, não é? Depois que eu conseguir lançar no fórum, na verdade, lançar dentro da unidade 1, eu coloco uma mensagem no fórum avisando que as respostas vão estar disponíveis nesse encontro 5 no de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa lista de exercício. Vou relembrar um pouquinho também, né, sobre os conteúdos, sobre os procedimentos, e a partir disso a gente começa a resolução de fato dessas questões. Eu acho que no vídeo que eu disponibilizei para vocês só tinha a resolução da primeira questão, que normalmente eu resolvo a primeira e deixo o restante para vocês estarem resolvendo. Então, se a gente já tiver com mais tempo, a gente já resolve assim, mais questões, né? Mais exercícios junto com vocês. Da aula 2. Vocês estão vendo como o meu computador está muito lento, tipo assim, 1 hora para sair de um exercício para ir para o outro. Tá compartilhando com vocês o exercício 1, que para mim está aparecendo Tá ainda o sim, Pro. exercício 2. Ainda tá na aula Tá 2. aparecendo. A lista de exercícios da aula 2. Pronto, a gente tem aqui 4 Agora a aula 1. questões. Vou falar com vocês, vou relembrar com vocês um pouco sobre o que nós trabalhamos dentro do roteiro de aula 1 para a gente iniciar a resolução dessas questões. Eu acho que na aula 1 a gente trabalhou uma palavrinha que chamava, na verdade, a palavra é crítico, mas vem de números críticos. E aí, pessoal, vocês se lembram o que é números críticos de uma função? Ou se lembram como seria o passo da gente calcular, quais as características para a gente encontrar o número crítico de uma função? Quem lembra? Quem se arrisca? Boa noite, Pro. Boa noite, amada. Pelo que eu me lembro,
para a gente achar um número crítico, a gente tinha que utilizar também um assunto de derivadas, não é isso mesmo? Já começaram com o pontapé massa, Matos. Nós precisamos do conteúdo de derivada. Então, para achar os números críticos da função, a gente precisa de derivar. E mais o quê? Aí, nesse caso, a gente tinha que derivar uma vez a função, aí tinha que, dependendo da função, tinha que realizar o delta e o Bhaskara, dependendo da questão. Aí a gente derivava a função, se eu não me engano, era apenas uma vez. Aí a gente ia encontrar um número crítico a partir da derivação. Ou seja, Ela, igual ela a já está com a ideia. derivada a zero. Pronto, vocês já trouxeram alguns pontos importantes. A colega já trouxe que está relacionado com a primeira derivada. E exatamente é isso. Os números críticos, eles são relacionados diretamente com a primeira derivada. Aí já trouxeram uma afirmativa, que é a derivada ser igual a zero. Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Mais alguma fala? Alguma coisinha? Só para a gente fechar esse conceito. Outra coisa que eu me lembro é que quando encontramos os números críticos, eles que definem o gráfico da função. E dependendo da função, ela pode ser ou uma parábola ou uma reta. Aí, quando ela for a reta, for uma função do primeiro grau, ela não vai possuir número crítico. Pelo que eu me lembro, pelo que a senhora falou na primeira aula. Eu acho massa que vocês acabam lembrando muito do que aconteceu nos encontros síncronos, né? Que às vezes o pessoal lê o material e eu acredito que vocês estão lendo, mas as falas de vocês é mais no sentido das falas do encontro síncrono. E apesar de já ter alguns dias, é sinal de que o encontro síncrono realmente faz a diferença dentro do conteúdo, né? Mas tudo que vocês falaram está correto, viu, amado? Está correto também. Está correto assim. Não é necessariamente que os pontos críticos eles definem o gráfico da função, mas ele dá a ideia do comportamento do gráfico. Então, o que foi que a gente viu? Por exemplo, se nós trabalhamos com uma parábola, a parábola, em um determinado ponto, ela muda de sentido. Ela muda a sua, digamos assim, em um determinado momento ela cresce, no outro ela passa a decrescer, ou vice-versa. Então, esses números críticos, eles trazem essa mudança de comportamento. E aí a gente estudou também que dentro da função do primeiro grau, não existem números críticos porque ela é uma reta. Então, a função do primeiro grau, por ser uma reta, ela não muda de comportamento. Então, a reta, ela segue, né? Ela cresce infinitamente ou decresce infinitamente, então não há essa quebra de comportamento dentro do gráfico. Então, os números críticos, amados, aí vem as características. A primeira, o número crítico da função é diretamente relacionado com a primeira derivada. Então, alguns livros ainda trazem assim, teste da primeira derivada. O que é que diz o teste da primeira derivada? Diz sobre os números críticos da função. Voltado para o gráfico, esses números críticos trazem a mudança de comportamento. Então, é aquela ideia das curvas. Então, o gráfico ele pode vir crescendo em um determinado ponto, a partir dali ele desce, ou vice-versa, ele decresce, a partir de um certo momento cresce. Mas a ideia é que os pontos críticos ele tem essas mudanças dentro do gráfico. Vocês trouxeram a ideia da primeira derivada ser igual a zero. E está correto. Só falta completar que existe a possibilidade da derivada não existir. Então, quando nós trabalhamos com as funções, normalmente a gente trabalha o quê? Função do terceiro grau, função do segundo grau. E aí fica mais fácil essa visão. Por quê? Porque a primeira derivada sempre vai ser uma função polinomial. Então, vai existir para todo o domínio de x. Quando a gente pega outras funções, que a gente vai ter um olhar mais específico. E aí, o que acontece? Números críticos da função. Acontece quando a primeira derivada ou é igual a zero, ou ela não existe naquele ponto. Então, se não existir também uma derivada naquele ponto, ela também caracteriza um ponto crítico da função, um número crítico da função. E a gente ainda trouxe a fala de função dos pontos máximos e mínimos. Então, a gente pode ter máximo e mínimo absoluto, quando dentro daquela função existe um valor que vai ser o maior valor
dentre todos os outros, independente do intervalo que a gente toma como base, independente dos números que a gente toma como base, e pode ser também o que a gente chama de o máximo acontece quando nós temos a maior imagem. Então, esses valores de máximo e mínimo, eles estão relacionados com a imagem, não está relacionado com o valor de x, viu, pessoal? Máximo e mínimo está relacionado com o valor de y. Então, o maior valor de y possível dentro daquela função caracteriza um máximo absoluto. E o mínimo, que é o menor valor, caracteriza o mínimo absoluto da função. E a gente pode ter também relativo. Quando a gente traz o máximo relativo, mínimo relativo, quer dizer que é dentro de um pequeno intervalo, nós vamos ter essa ideia de ter um número maior ou um número menor. A partir disso, nós vamos ver aqui essas questões. A questão 1 e a questão 2 está relacionada com números críticos. Então, nós temos que derivar uma vez. Depois que derivar, a gente observa se existe algum valor para x dentro da primeira derivada que o resultado seja igual a zero, ou que seja um número que não faça parte do domínio para a primeira derivada. Na questão 3 e na questão 4, vocês têm que observar, porque são questões mais tranquilas, e a gente pode até mostrar também algumas coisas, dentro desse intervalo, qual vai ser o valor máximo e o valor mínimo. Essas funções são tranquilas, como eu falei, são funções que a gente já conhece, até pelos outros conceitos que vocês já têm de função. O intervalo ele já foi definido, então essas outras duas questões é bem mais simples da gente definir o máximo e o mínimo. A primeira questão diz o seguinte, viu, amados? Ache os números críticos da função f definida por x elevado a 4 sobre 3 mais 4x elevado a 1 sobre 3. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês agora o quadro do Teams, porque aí agora nós vamos resolver lá a nossa derivada. Agora foi, né, amados? Vou escrever aqui a função para vocês. Ainda não, aqui. Não está aparecendo para vocês o quadro do Teams, não? Para mim, sim. Tá aparecendo. Para mim tá. Tá. Porque meu Teams está muito, muito complicado, viu? A função aí, eu estou fazendo aqui, escrevendo a função para ver se a gente consegue resolver. X elevado a 4 terços, mais 4x elevado a 1 terço. Amados, a pergunta é, agora eu vou lançar para vocês. Me digam aí, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função aí, professora. Sim. Aí a gente tem que botar, no caso, usar o tombo aí, né? 4 terços de x elevado Sim. a terço, não é isso? Sim. E 4, 3 menos 1, vai ficar 1 terço. Mais 4 terços de x elevado a menos 2 terços. Certo? Todo mundo concorda? Segundo o que o colega falou, né? Nós vamos descer primeiro 4 terços, relembrando derivadas, né? A gente pega o expoente, desce multiplicando.
Tá difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Rapaz, vocês estão vendo que eu tô mexendo com a bolinha preta e não tá aparecendo nada. A lousa do OneNote não funcionaria melhor, não, bro? Eu tô tentando abrir aqui no Google para ver se melhora a situação, porque pelo Teams não vai, não. Bora lá, Matos. Vamos falando e aí vocês vão acompanhando comigo para ver se, enquanto meu computador aqui, ele não briga com a gente. Esse 4T, aí ele vai ficar 4 terços de x. E aí esse 4 terços, ele tem que subtrair 1. Então, nós vamos pegar esse expoente e subtrair o número 1. Quando a gente subtrair o número 1, nós vamos ter 4 terços menos 1. Aí nós vamos fazer aquela jogada, né? 3 vezes 1 que dá 3. 4 menos 3. Aí nós vamos ter... Um terço. Só rindo mesmo, viu, pessoal? Porque rindo para não chorar. 1 terço. 4 terços de x elevado a 1 terço. Ô, Pro, Espera aí, Amado. Deixa eu tentar compartilhar aqui outra tela com vocês. Para ver tá se melhora a travando pra situação. mim, eu Porque não tô senão a gente vai conseguindo ver, passar não. raiva. Tá travado ainda na É, parte de eu cima que você escreveu. vou compartilhar outra tela, Amada, para ver se a gente consegue ganhar tempo. Porque se for ficar aqui no Teams, a gente vai ficar a noite toda só ali. E aí não dá certo, não. Só um minuto, viu, pessoal? Vamos ver se melhora, né? Isso. Elevado a 4 sobre 3. X elevado a 4 sobre 3 mais 4. X elevado a 1 terço. A gente já viu que essa primeira parte vai dar 4 terços, né? Fazendo a derivada. Quatro terços de x elevado a 1 terço. A segunda parte, a gente vai descer esse 1 terço, né? Vai descer 1 terço multiplicando. Quando a gente multiplicar 1 terço vezes 4, nós vamos ficar com 4 sobre 3. Eu vou fazer um pouco mais direto só para a gente ganhar um pouco mais de tempo, viu, pessoal? Porque a gente já está perdendo tempo com esses aplicativos. Aí, 1 sobre 3, ele vai descer multiplicando. Regra da derivada. Desce multiplicando, 1 terço vezes 4, 4 sobre 3.
Aquele expoente, que é 1/3, vai ficar 1/3 menos 1. Quando a gente fazer 1/3 menos 1, nós vamos ter 1/3 menos 1. Aí a gente vai ter 3 vezes 1, que dá 3. Então, 1 menos 3 menos 2, menos 2/3. Essa é a nossa derivada, pessoal. Aí vocês podem, a partir de como vocês querem, né, reorganizar para poder colocar algum tipo de evidência, colocar alguma coisa no sentido de que, como é que nós vamos reorganizar a partir do que nós estamos observando? A gente precisa encontrar os números críticos. Eu encontro os números críticos a partir da derivada igual a zero, ou se existe alguma restrição para a gente, né, dentro desse formato aí. De cara, a gente já tem aí uma característica, né? Quem poderia me dizer, por exemplo, um número crítico dessa função? Um x igual a zero, né? Um valor a gente já encontrou, que é o x igual a zero. Se eu tiver x igual a zero, eu vou ter zero desse lado e zero também do outro lado. Então, eu já garanto que quando no meu x for zero, eu vou ter meu f' de x igual a zero. Então, eu já garanto para vocês que no meu x igual a zero, existe aí um número crítico dessa função. Quer dizer que nessa função aqui, nessa função dessa derivada, se meu x for zero, a minha derivada vai ser zero. Alguém ia perguntar? Ô, professora, a gente poderia cortar esses 4/3 aí da função ou tem que deixar dessa forma mesmo? Então, cortar não é bem o que nós vamos fazer. A gente não pode cortar, a gente pode colocar em evidência. Aí, colocar em evidência, aí sim a gente consegue reorganizar para poder ter uma melhor visualização. Mas cortar não, amados. E é isso que eu vou fazer agora, para a gente já ter uma melhor noção. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar o 4/3, que já é, digamos assim, os nossos coeficientes que estão em evidência, 4/3, tanto de um quanto do outro. Além disso, o que é que nós podemos perceber? Que existe aqui um x, ó. Eu tenho um x em um termo e tenho um x no outro termo. Então, eu posso colocar aqui x em evidência. E aí, vocês escolhem qual expoente vocês querem colocar como evidência. Vocês podem colocar como evidência 1/3, podem colocar como evidência -3, ou se eles tiverem algum múltiplo em comum, vocês podem ver como é que vocês querem colocar em evidência. Mas a ideia é que vocês consigam encontrar dentro dessa derivada algum valor que traga ela igual a zero ou alguma restrição. Então, a gente já achou o valor de x igual a zero, que é o primeiro valor. Aí, o que acontece? Nós vamos achar agora o segundo valor. Eu vou colocar aqui em evidência x elevado a menos 2/3. Em evidência. Quando eu colocar esse x elevado a menos 2/3 como evidência, o que é que vai sobrar para a gente? Do primeiro termo aqui, nós vamos ter o x, e aí quando vocês multiplicarem x vezes esse valor, vocês vão voltar, né, para 1/3, porque basta vocês somarem menos 2/3 mais 1, que é o expoente de x. E se aqui desse lado eu tenho o mesmo valor, aqui eu já posso colocar 1. Por quê? Porque o termo é igual. Então, 4/3 de x elevado a menos 2/3. E aqui, 4/3 de x elevado a menos 2/3. É o mesmo valor, é o mesmo termo. Então, aí a gente consegue deixar nesse formato assim, em evidência. A partir disso, amados, a gente já consegue, digamos assim, organizar com um olhar mais diferente. A partir desse olhar, vocês conseguem me dizer, por exemplo, qual seria o outro número crítico da função?
tem mais um número crítico. Essa função ela tem dois números críticos. X igual a X zero. Seria o menos 1, professora? X menos 1. Olha como esse povo está esperto. E aí vocês acabaram de me dizer o segundo número crítico da função, que é x igual a menos 1. X igual a menos 1, isso aqui torna-se zero, né? E aí nós vamos chegar também na derivada igual a zero, na primeira derivada. Então, pessoal, o que é que acontece? Se pedir números críticos, sempre que falar números críticos da função, vocês têm que fazer o seguinte: deriva primeiro. Depois que derivar, vocês vão observar dentro da função da derivada quando é que nós vamos ter f' de x igual a zero, em quais pontos vocês vão ter, né, a primeira derivada igual a zero. E se isso não acontecer, vocês podem ter restrições, onde é que a derivada ela não existe. A partir daí, vocês vão encontrar os pontos críticos da nossa função. E foi o que a gente fez aqui, ó. Depois de trancos e barrancos, derivamos, chegamos à função e a partir dela a gente conseguiu encontrar x igual a zero e x igual a menos 1, que são os números críticos da função. Tranquilo, meu povo? Dúvidas? Dúvidas, Ô, pessoal? professora, caso se a gente pegasse como expoente 1/3, daria o mesmo valor dentro do parêntese? Ou seria Aí, x menos 1? se você pegasse aqui 1/3, Isso. você chegaria no mesmo resultado. Você Aí nem daria x menos 1 precisaria. também, né? Sim, você vai sempre chegar a x menos 1. O que acontece, pessoal? Na hora de, digamos assim, de colocar em evidência, vocês poderiam colocar o 4/3. Vocês poderiam colocar 4/3 vezes x, 4/3 de x ao quadrado, fica a critério de vocês. Mas vocês vão ver que vocês vão poder simplificar de novo, vocês poderiam simplificar mais de 2 vezes, mas no final vocês vão chegar no mesmo resultado. Vocês sempre vão chegar em x menos 1. Cada um escolhe, né, como quer simplificar, como vocês querem caminhar, mas o resultado vai ser sempre o mesmo, amados. Mais alguém? Senão a gente vai iniciar outra. Vou pensar junto com vocês agora a outra. Para ver sobre os pontos críticos da questão 2 da nossa primeira lista. Alguém está com a lista aí para a gente ler a função? Com a lista aberta. Eu acho que era a função seno cosseno de x, não é isso? Isso, pô. O seno de x e cosseno de x. Pronto, bora lá, pessoal. Vamos pensar sobre essa função, seno de x, cosseno de x. Vamos pensar na derivada dela, porque ela agora tem um olhar diferente. Essa função a gente vai ter que agora observar com certo cuidado. Principalmente porque são as funções trigonométricas, né? Quando a gente escreve seno de x, cosseno de x, amada, a gente está dizendo aqui que existe uma multiplicação. Então, eu estou multiplicando a função seno vezes a função cosseno. Se eu estou multiplicando, como seria a derivada dessa função? Agora vamos lá, regrinha de multiplicação para a derivada. Gente, meu povo, cálculo 1, derivadas, multiplicação de funções, como é que a gente deriva? Conserva a primeira, deriva a segunda,
mais a derivada da segunda vezes a derivada da primeira. Olha, muito bem, amado, parabéns. Salvou a turma, hein? Todo mundo caladinho. Ó, Ô, ah, professora, sim. sempre quando tiver essas funções assim, a gente vai sempre seguir essa regra? Na multiplicação, sim. Porque quando a gente escreve aqui, ó, seno de x, cosseno de x, quer dizer que eu estou multiplicando a função seno vezes a função cosseno. Aí, quando vocês tiverem multiplicação de funções, todas as vezes que vocês vão resolver, vocês têm que multiplica a derivada de uma vezes a outra e vice-versa. Deriva e multiplica pela função. Ou seja, deriva seno, multiplica pelo cosseno. Deriva cosseno e multiplica pelo seno. E a partir daí a gente resolve. Aí, bora lá. É sempre assim, deriva uma, multiplica pela outra. E sempre soma. Na multiplicação é sempre soma. Vamos considerar aqui o seno. Qual é a derivada do seno? Oxente, rapaz. A derivada do seno não é o cosseno? Pronto, bora lá. Derivei o seno, então eu vou ter cosseno de x, que é a derivada do seno, vezes esse cosseno de x, que é da função. Então, eu tenho aqui um duplo cosseno, que é um da derivada, e o outro da função. Mas, agora, nós vamos ter, se eu derivei o seno, agora eu vou derivar o cosseno. E eu vou derivar o cosseno vezes o seno. Então, eu vou ter aqui seno de x vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno, amados. Seno de x? Menos o seno. Será que eu não estou esquecendo nada? Menos o seno. Menos o seno de x. Deriva uma, multiplica pela outra. Deriva uma, multiplica pela outra. Vamos reorganizar o que a gente tem aqui. Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x menos, que aqui a gente tem mais vezes menos, dá menos. Seno de x vezes seno de x, que é seno ao quadrado de x. A gente encontrar os números críticos da função, a gente tem que ver se existe alguma restrição dentro dessa função ou quais são os valores para que ela seja zero, que essa função seja igual a zero. Então, colocando essa função aqui igual a zero, para a gente entender, porque até então não tem restrições, né, dentro dos nossos intervalos. Colocando essa função igual a zero, eu vou chegar que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual ao seno ao quadrado. Vou passar o menos seno, né, para o outro lado. Vai ficar seno ao quadrado de x. Agora eu quero que vocês pensem. Qual é o valor de x, amados? Pense aí. Eu tenho que ter cosseno ao quadrado igual seno ao quadrado de um determinado ângulo. Esse x agora representa para a gente o ângulo cujo cosseno ao quadrado e seno ao quadrado dá o mesmo valor.
Nesse caso, seria o valor do ângulo, professora? Isso, é o valor do ângulo. Nesse caso, o x representa o valor do ângulo que tenha o cosseno ao quadrado igual ao seno ao quadrado daquele ângulo. Mas se o cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado, não seria o mesmo valor, o x? E qual seria esse valor? Zero? Se eu tiver 0 graus, qual é o valor do seno? O seno de zero. Se atentem que esse x agora, como é função trigonométrica, nós estamos trabalhando com ângulo. Então, se você me falar assim, a professora, é zero. Então, eu estou falando para vocês que zero é o ângulo. Então, é 0 grau. Aí eu pergunto, uma sugestão, pelo menos o que a colega falou, é zero. Vocês acham que zero seria uma possibilidade para essa resposta? Aí é o ângulo de 45, né? E os seus... Pronto. Ó, já chegaram na resposta correta, né? O que acontece? No caso do zero, eu entendi, segundo o pensamento aí da minha querida aluna, que esse zero ela estava mais relacionado com o resultado. Cosseno ao quadrado de x fosse igual a zero, porque isso seria igual ao seno ao quadrado de x. Se a gente considerar o zero como um ângulo, isso não é possível. Por quê? Pegando o ângulo zero, o nosso cosseno vai ser 1 e o nosso seno vai ser 0. Então, ele não pode representar aqui o nosso resultado, porque a gente precisa ter essa igualdade. Mas se a gente pegar, por exemplo, o ângulo de 45 graus, quanto vale o cosseno do ângulo de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45, quanto é? Também, raiz de 2 sobre 2. Também raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, o que acontece? Eu sei que no π sobre 4, eu já tenho essa igualdade. O seno e o cosseno possuem os mesmos valores. Então, eu só vou aqui acrescentar para vocês o κπ, porque a gente pode ter aqui uma infinidade de valores que tenha essa mesma representação. Lembre que quando a gente fala Quando a gente fala de funções dentro da trigonometria, a gente tem aí um conjunto de possibilidades. Porque cada ponto, na verdade, dentro do ciclo, representa infinitos pontos dentro da trigonometria. Porque a cada volta completa, a gente vai parar no mesmo ponto. Só que nesse caso, como a gente só quer essa igualdade e ela está sendo elevada ao quadrado, a gente considera κπ porque a cada 180 graus a gente vai ter essa equivalência. Basta vocês considerarem o ângulo de 45 e passarem uma reta por ele. Então, onde tiver os pontos dessa reta, desse ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno possuem o mesmo valor. E quando a gente considera uma reta, né, a gente está considerando π. Cada voltinha, meia voltinha, é π. Então, aqui esse κπ só está dizendo para vocês π sobre 4 mais κπ, que são todos os ângulos que possuem essa característica. Tranquilo, amados? Deixa eu observar a questão 3, amados. E aí eu vou fazer a terceira. A quarta é bem parecida com a terceira, então nem vale a pena assim vocês façam a quarta em casa, né? Pelo menos a quarta vai ficar para vocês. A terceira diz que a função, vou só anotar aqui, f de x igual a 2x e o intervalo é 1 e 4. Calcule o valor máximo e o valor mínimo da função. Agora a gente já não tem mais a ideia dos pontos críticos, que é que vocês calculem o valor máximo e o valor mínimo. A gente pode ir pelo estudo da primeira derivada. Só que, como são funções bem tranquilas, vocês vão entender também. A partir disso,
como definir, né, essa ideia de máximo e de mínimo, mas a partir do entendimento que vocês têm de função, vocês já conseguem resolver ela. A nossa função f de x igual a 2x. E eu quero saber qual é o valor máximo e mínimo dessa função dentro do intervalo 1 e 4. Primeiro vamos entender o seguinte. Se a gente derivou uma vez, se aparecer um número crítico ou algum valor, né, que essa derivada seja igual a zero, ou que ela não existe, vai trazer um número crítico. Então, a função ela vai ter, digamos, um quebra dentro desse intervalo. Só que a função do primeiro grau, a gente já viu que se derivar ela vai chegar numa constante. Então, ela não tem quebra. Ela é uma função, né, que não vai existir mudança de comportamento dentro daquele intervalo. Ou seja, ela vai permanecer no mesmo comportamento. Amados, lá na frente, vocês vão ver que a partir da derivada, vocês conseguem identificar em quais períodos essa função ela é crescente ou decrescente. Então, vai existir períodos, né? Vocês vão estudar lá na frente, que vocês conseguem, a partir da derivada também, identificar essa questão dela ser crescente ou decrescente. Mas, como vocês ainda não viram esse estudo, nós vamos só fazer realmente uma análise sobre essa função e entender onde seria esse máximo e onde seria esse mínimo. Eu tenho uma função 2x. Essa função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Concordam, amados? Essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Não, ela é crescente. Porque o valor de A é positivo. Ô, professor, eu não entendi muito bem essa questão. A função derivada. A função é 2x. Aí está pedindo que vocês identifiquem o máximo e o mínimo dentro desse intervalo. O maior valor que ela pode obter e o menor valor que ela pode obter dentro do intervalo 1 e 4, considerando a função 2x. Aí a pergunta para vocês é o seguinte: essa função ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Isso. Na função afim, amados, quando vocês têm um valor de A positivo, essa função ela é crescente. Como é uma função afim, nós já vimos que vai ser uma reta, não é isso? Então, eu vou fazer aqui um esquema. Esquema, viu, amados? Já viu. Aqui é o número 1. E aqui é o número 4. Porque o nosso domínio vai de 1 até 4. Estou fazendo nessa posição para a gente entender como funciona o comportamento dessa função. Aí eu pergunto para vocês, dentro desse intervalo que nós temos, dentro dessa função, nós temos aí um ponto de máximo, né? Temos um ponto de máximo? Temos. Tem, dentro desse intervalo. E temos Quando um x ponto é de igual a 4. Isso. E temos um Y ponto dá de 8. mínimo? Temos o 1. Pronto, amado. Muito bem. Então, ó, pelo desenho da função, pelo comportamento dessa função dentro desse intervalo, a gente consegue identificar que essa função, dentro do intervalo, existe o máximo e o mínimo. Aqui está o ponto máximo, ó. É o maior valor que a nossa imagem vai ter nesse ponto aqui, que o nosso x vale 4. Então, o meu máximo, vou colocar aqui MA, para indicar máximo. O meu máximo vai acontecer quando o meu x for 4. Se o meu x for 4, a minha imagem vai ser quanto, pessoal? Para x igual a 4? 8. 8. Então, o meu ponto de máximo da função é 4 e 8. Quer dizer que aqui está o maior valor que a imagem vai ter dentro
desse intervalo. Agora vamos para o mínimo. Como é que acontece o mínimo? O x igual a 1, O mínimo vai y ser igual a x igual 2. a 1 e y igual a 2. Muito bem, pessoal. X vai ser igual a 1. E nisso, meu y vai ser igual a 2. Ou seja, o meu ponto, olha a nossa leitura e a nossa fala, viu, amados? O meu ponto de mínimo vai ser em 1 e 2. E aí, cada função vai ter, né, o seu comportamento, cada função vai ter o seu olhar, a depender do que vocês estejam estudando. E as funções, a gente trabalha muito com as funções do segundo grau, com as funções afim e com a função do terceiro grau. A função do terceiro grau ela tem um olhar mais diferenciado, mas a função do primeiro grau e a função do segundo grau é mais tranquilo para a gente, né? Para definir tanto o ponto de mínimo quanto o ponto de máximo. Essa é tranquila, né, Matos? Essa questão de máximo e de mínimo também é bem tranquilo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a máximo e mínimo? Não, essa foi a mais fácil até agora. É isso, né, amados? Porque essa questão de ponto de máximo e de mínimo é vocês entenderem que aquela função ela vai crescer até um determinado ponto ou ela vai decrescer até um determinado ponto. Se a gente trabalha com intervalo, a gente delimita um estudo das imagens só nos valores de x dentro daquele intervalo. Se você pega a função no geral, você vai fazer um estudo dentro da função geral. Podemos passar para o roteiro de aula 2, amados, para a gente falar agora sobre o teorema? Professora, o enunciado dessa questão só pedia o valor máximo e o valor mínimo da função, né? Que eu estou sendo enunciado aqui. Calcule o valor máximo e mínimo da função no intervalo 1 e 4. Então, essa derivação professor. que a senhora fez aí foi só para ilustrar, né? A derivada da função igual a 2 só foi só para ilustrar, né? Ela não precisava estar aí, não, né? Não, porque nesse caso, essa derivada está mostrando que esse gráfico ele não vai ter mudança de comportamento. Se ele tiver mudança de comportamento, quer dizer que nós vamos ter ali um máximo relativo ou um mínimo relativo. Por quê? Se a função, digamos que vocês derivem e encontrem 2 pontos, né? 2 pontos críticos. Então, vou desenhar para vocês mais ou menos o que seria 2 pontos críticos. Então, ela tem um ponto crítico aqui e ela tem um ponto crítico aqui, não é isso? Onde ela muda de comportamento, não é essa a ideia de ponto crítico? Se ela muda de comportamento, nesses pontos críticos, além desses pontos críticos trazerem a mudança de comportamento, vocês conseguem perceber que ele traz outra informação, esses números críticos. O que a gente pode dizer ainda desses números críticos, pessoal? Observem o gráfico que eu desenhei, só esse gráfico. Esses 2 tracinhos que eu coloquei representam números críticos, né, de uma função qualquer, não sei que função é essa, fiz uma função aí bem aleatória. E aí observe esse desenho e veja se vocês conseguem trazer alguma informação com relação a esse gráfico, com relação aos números críticos de uma função. Ô, professora. Sim. Dependendo da quantidade de números críticos, a função vai alterar o valor mínimo e o valor máximo ou não? Alterar, não. Mas e aí? Como é que vocês observam? Onde está? Digamos que eu defina essa função dentro desse intervalo. Os pontos críticos, dentro desse intervalo. Os pontos críticos são aqueles pontos em que
o nosso gráfico ele muda de comportamento, ou seja, ele estava crescendo até um determinado ponto, e a partir desse determinado ponto ele decresceu até um outro ponto, e a partir desse outro ponto ele começa a crescer novamente. Observem só o gráfico. Aí eu teria o ponto de máximo local e mínimo local, né, professor? No intervalo aí. Muito bem, amado. Além de ser o número crítico, eles, né, representam mínimo relativo e máximo relativo. Então, dentro de um intervalo, deixa eu só apagar para botar outra função, só para a gente falar rapidinho como é que fica. Eles podem representar também mínimo relativo e máximo relativo. E a depender da função, ele pode ser o ponto de máximo e de mínimo absoluto. Então, quando a gente traz aqui, ó, essa derivada igual a 2, a gente quer dizer que não tem um ponto específico para o nosso ponto de máximo. Ele só vai ter um ponto específico, ou de máximo ou de mínimo relativo ou absoluto, se a gente delimitar o intervalo. Se a gente não delimitar o intervalo dentro da função do primeiro grau, a gente vê pela derivada, que a derivada deu um valor que não tem, né, números críticos, a gente não consegue definir nem o máximo, nem o mínimo. A gente só consegue definir máximo e mínimo na função do primeiro grau se a gente delimitar um intervalo. A própria derivada mostra para vocês. Se eu derivei e não tem números críticos, quer dizer que ele não vai ter máximo nem mínimo relativo. Só vai ter se a gente determinar um intervalo. Aí sim, se a gente determinar um intervalo, ele pode ter o máximo e o mínimo. Deixa eu só fazer aqui rapidinho, pessoal, para a gente já iniciar a aula 2. Ô, professora, então, quando a função for do primeiro grau, então, no caso dessa aí, que é 2x, ela não vai possuir número crítico? Não, não tem número Ou crítico, é valor não. máximo? Ela não vai ter número crítico. O valor máximo, o valor mínimo, ela só vai ter se vocês tiverem definidos um intervalo, dentro de um intervalo. Se vocês não definirem um intervalo para o estudo da função, ela não tem máximo nem mínimo relativo, nem absoluto. Porque ela cresce, ela vai crescer ou decrescer infinitamente. Então, vocês vão ter sempre, sempre um valor máximo ou um valor mínimo. Basta vocês tomarem como referência valores mais distantes dos domínios. Então, na função do primeiro grau, a gente sempre, sempre, sempre não vai possuir números críticos. Mas, ó a ideia, viu, Matos? Para vocês entenderem. A função do primeiro grau, ela nunca tem números críticos. Ela nunca tem números críticos. Porém, se vocês delimitarem o intervalo, ela pode ter máximo relativo, mínimo relativo. Então, máximo relativo, mínimo relativo, ela pode ter. Basta que vocês delimitem um intervalo. Mas números críticos, ela nunca vai ter. Se uma função tiver números críticos, aquele número crítico, ele já vai estar dizendo para você onde é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Aí eu vou trazer para vocês agora a outra função, para vocês verem como a matemática é top. A gente vai fazer um estudo com base no que vocês já sabem. E aí nós vamos verificar também. Vou apagar esse gráfico. A outra função é menos x ao quadrado. Deixa eu só olhar aqui o intervalo. Menos x ao quadrado. Dentro do intervalo menos 3. Menos x ao quadrado dentro do intervalo menos 3 e 2. Vejam comigo, amados. Eu tenho uma função menos x ao quadrado. Certo. Agora vamos para o estudo da função do segundo grau. Esqueçam derivadas, viu? Esqueçam derivadas e vamos para o estudo da função do segundo grau. Função do segundo grau, todo mundo já sabe, todo mundo já estudou, já entende como é, né?
A primeira pergunta que eu faço para vocês é: essa função tem concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Qual o ponto do vértice? Zero. Muito bem, zero. Então, a partir do ponto zero, eu vou ter uma parábola mais ou menos nesse comportamento, né? Eu tenho aqui, Matos, eu tenho aqui o esboço do que seria o gráfico daquela parábola, claro que não está arrumadinho, né? Uma parábola de concavidade para baixo, porque o valor de A é negativo, e além disso, a gente já sabe que o vértice, que é menos B sobre 2A, e o valor de B é zero, o vértice vai estar em zero. Se o x do vértice é zero, consequentemente, substituindo na função, nós vamos ter y igual a zero. Então, aqui é o desenho da nossa parábola, só que a gente determinou um intervalo, que é menos 3, vou botar aqui menos 3, menos 3 e 2. Esses tracinhos é para delimitar um intervalo que nós estamos fazendo um estudo dessa função. A pergunta é, dentro desse intervalo, existe algum ponto que seja o ponto de máximo ou de mínimo? Observando o gráfico. Gente, amado. Observando o gráfico dentro do intervalo de menos 3 até 2, essa curva, essa parábola, tem algum ponto de máximo ou de mínimo? O zero pode ser considerado, professora? Pronto, O zero ponto de máximo. Pronto. Chegaram onde eu queria. Eu tenho um ponto do máximo pelo desenho que vocês, quer dizer, pelo desenho que eu fiz, né? E as informações que vocês acabaram de me dizer, ela tem um ponto de máximo aqui, ó, Matos. Vejo que ela cresce até esse ponto e a partir desse ponto ela desce. Então, o ponto de máximo ocorre em x igual a zero. Concordam comigo? Sim. Visualmente falando, geometricamente pelo gráfico. Vamos fazer agora a derivada daquela função. F' de x, que é a minha primeira derivada, vai ser a derivada daquela função. Qual é a derivada dessa função? Bora, meu povo. Vai ficar menos 2x? Menos 2x. Menos 2x. Menos 2x. Derivei uma vez e encontrei a função menos 2x. Vamos lá, pessoal. Vamos estudar os números críticos dessa função. Os números críticos são todos os valores em que a derivada dá igual a zero. Derivei a primeira vez, cheguei em menos 2x. Quais são os valores que eu tenho para x de forma que o meu f de x seja igual a zero? Meu f'. Observe essa função aqui, ó. 2, né? Eu tenho menos 2x, eu vou colocar igual a zero, porque é a nossa derivada, né? Aí x é igual a zero. X vai ser igual a zero sobre menos 2. E tem como resultado? Zero. Olha que massa, que coincidência, ó. O ponto crítico da função que a gente achou por meio da derivada, na verdade, é o ponto máximo relativo. E que também, como é uma função do segundo grau, nosso máximo absoluto. Por isso, amados, que o estudo da primeira derivada também é interessante, porque ele traz para a gente esse ponto de máximo e de mínimo. Então, a questão dos números críticos também fornece ponto de máximo e ponto de mínimo relativo ou absoluto, a depender da função. Na função do primeiro grau, volto a falar para vocês, viu, amado? Eu estou sempre voltando, sempre explicando para vocês nesse sentido. A função do primeiro grau, a função afim, ela é a única função que ela não tem números críticos. Ela não tem números críticos, por quê? Porque ela não muda de comportamento. A gente não vai ter um máximo ou um mínimo. O ponto de máximo, o ponto de mínimo, ela só vai existir se vocês estiverem delimitando um intervalo. Amados, agora a gente acabou corrigindo a atividade toda. Ficou claro? Ponto de máximo, ponto de mínimo? Sim, prof, ficou.
E a ideia dos números críticos também, tranquilo, né? Tranquilo. Então, vamos falar agora dos teoremas. É só fechar. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu tento arrumar aqui o nosso PDF. Oi. Oi, boa noite. Boa noite, Amara. Então, eu tenho dúvidas nos números, nesses críticos ainda. Acho que eu vou ter que rever essa aula novamente. Sim, mas o bom é que essa aula aqui, eu vou tentar ainda hoje colocar para vocês no grupo, aí vocês já ficam tomando como base esse culto ciclo, também como a resolução da lista de exercícios. E aí já aproveito, né, quem está tentando resolver a lista e não conseguiu, porque o vídeo estava travando, né, segundo o que vocês me disseram. E agora é meu Teams que travou. Ô, senhor. Ainda está compartilhando com vocês alguma coisa? Porque tem uma hora que eu cliquei aqui em parar de compartilhar. Agora parou o compartilhamento. Pronto, eu vou compartilhar o roteiro de aula 2, pessoal, para a gente falar agora sobre o nosso novo teorema relacionado também a derivadas, viu, pessoal? A gente dá continuidade. Continuidade ao estudo das derivadas, só que agora sob um outro olhar. Bom, a aula 2, o roteiro da aula 2, ele está falando sobre o teorema de Rowley. Assim, é uma palavra muito feia, eu olhei várias vezes no vídeo para poder ver como é que eu ia falar para vocês, então eu vou falar só sobre teorema, viu, Márcio? Esse teorema, ele diz o seguinte, nós vamos ter uma função definida em um determinado intervalo fechado, e dentro desse intervalo fechado, essa função ela é contínua. Então, essa é a primeira característica. Ó. O teorema ele traz 3 características de fundamental importância, e a partir dessas 3 características a gente traz a quarta informação. Primeiro, a função ela é contínua dentro de um intervalo fechado. Segundo, ela é derivável dentro daquele intervalo. Então, a primeira coisa, ela é contínua dentro do intervalo e também é derivável. Se, amados, a gente pegar os extremos do intervalo, calcular a imagem e essa imagem der a mesma imagem, der igual a zero, então a gente garante por esse teorema que vai existir um ponto dentro desse intervalo que a derivada dá zero. Então, o que é que eu tenho para vocês? Eu tenho uma função contínua, essa é a primeira característica. Primeira característica. Se a função for contínua, a gente vai observar se ela é derivável, ou seja, se existe a derivada, né, dentro daquele intervalo. Existiu a derivada, nós vamos para a terceira informação. Calculei f de A, que é um extremo. Calculei f de B, que é o outro extremo do intervalo. Ambos têm o mesmo valor e são iguais a zero. Então, com toda a certeza, viu, amados? Eu garanto para vocês que vai existir um valor dentro desse intervalo, um valor para x, dentro desse intervalo, que a nossa derivada vai ser igual a zero. Então, a gente garante por esse teorema que vai existir esse valor e que a derivada é igual a zero. Aqui, pessoal, eu tenho aqui a demonstração. Vou trazer para vocês o exemplo e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse exemplo, certo? Aqui, esse exemplo, ele traz uma função e traz alguns intervalos, né? Para a gente analisar. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é se essa função ela é contínua. Quando a gente fala na ideia de contínua, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre função contínua, vocês podem voltar para a ideia de limites. Lembra de limites e continuidades lá no finalzinho da primeira unidade, no meados da segunda unidade de cálculo 1.
E aí, mas aí eu já adianto uma coisa para vocês. Pessoal, falou em função polinomial é 4x ao cubo menos 9x mais 0 mais 3, x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, todas as funções nesse formato, 3x mais 1, 7x ao quadrado menos 10x mais 3, todas as funções polinomiais, elas são contínuas. Então, a função polinomial é contínua. Essa é a primeira ideia. Então, a função 4x ao cubo menos 9x, a primeira coisa é observar se ela é contínua. Então, o que é que acontece? Essa função, ela é uma função polinomial. A gente já garante o primeiro, que é ela ser contínua dentro de qualquer intervalo. A segunda ideia é verificar se ela é derivável dentro dos nossos intervalos. Quando a gente derivar essa função, a gente vai chegar em uma função do segundo grau. Desce o 3 multiplicando, 3 vezes 4 dá 12, 12x ao quadrado, menos 9, que é a derivada desse 9x. Então, essa função aqui, ela também é derivável, porque ela também é uma função polinomial. Então, se a gente tomar como base esses 3 intervalos, essa função aqui ela é derivável em qualquer intervalo. Então, a segunda parte do teorema também está válida. A primeira, ela ser contínua, que é uma função polinomial. A segunda, ela ser derivável. A gente já derivou e já viu que essa derivada também ela existe, né, dentro de qualquer valor de x. Então, ela é derivável dentro desses intervalos. Agora, nós vamos para a terceira teoria, para fechar esse teorema e dizer se ele é válido ou não. A terceira hipótese, né, diz o seguinte: vocês vão ter que calcular f dos extremos e verificar se os dois extremos são iguais a zero. Se isso for válido, aí vocês já garantem que o teorema é válido e que vai existir um valor de c dentro desse intervalo que a derivada é zero. Vamos tomar como base esse intervalo que nós estamos aqui, ó, menos 3 sobre 2 e 0. Se vocês vêm na função, substituem x por zero, a gente já sabe de cara que vai dar zero, né? 0 ao cubo dá zero e menos 9 vezes 0 dá tudo zero. Então, a gente já sabe que f de zero, e já vale para esse intervalo e para o segundo, vai dar igual a zero. Quando vocês vêm com 3 sobre 2, nesse caso aqui, vamos começar com menos 3 sobre 2. Eu vou ter aqui elevado ao cubo, então eu vou ter menos 3 ao cubo, né? Dá 27, não é isso? 3 vezes 6, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4. E aí, de cara, você já observa o seguinte. Na parte de cima, eu vou ter menos 27, né? Vezes 4. Como aqui eu vou ter 9 vezes x, que vai ser menos 3, eu já sei que vai dar mais 27. Ou seja, os valores do numerador vão dar o mesmo. Na parte de baixo, nós vamos ter aqui 2 ao cubo, só que aí a gente vai simplificar por 4. Quando a gente fizer 2 ao cubo, vai dar 8. Quando a gente simplificar por 4, vai dar 2. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que quando vocês substituírem x por menos 3 sobre 2, esse resultado aqui vai dar 0, com toda certeza. E aí, o que é que acontece, pessoal? Se dentro desse intervalo, quando eu tenho menos 3 sobre 2, ele tem como resultado 0. Se eu tenho o 0, que na hora que eu substituo uma função, o resultado também vai dar 0, eu garanto para vocês que existe um valor de x dentro desse intervalo, menos 3 sobre 2 e 0, que essa função tem derivada igual a 0. Esse é o teorema de Rowley e que garante para vocês o seguinte: se uma função ela é contínua dentro do intervalo, ela é derivável naquele intervalo e quando vocês tomam como base o intervalo cujos extremos têm imagem tanto de um quanto do outro igual a 0, vai existir um valor dentro desse intervalo que a nossa derivada vai ser 0. Então, por exemplo, aqui, quando a gente deriva essa função, nós vamos chegar também em uma função polinomial, que é a função de x elevado ao quadrado. E a gente consegue, né, resolver essa função, a gente consegue encontrar a derivada
e consegue também encontrar um valor de C que ela seja igual a zero. Fui rápido, amados. Difícil o teorema. Eu achei confuso, professora, vou ser sincera. É por que agora, amados? Agora vocês vão precisar verificar 3 coisas para ver se esse teorema é válido. Primeiro, se a função é contínua. Essa é a primeira coisa. Vocês têm que olhar a função, não precisa derivar. É só olhar a função. Olhou a função, verifica se ela é contínua ou não. Função polinomial. Toda função polinomial é contínua. Então, toda função que vocês estiverem estudando, que for polinomial contínuo, não precisa fazer o estudo de contínuo. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá para a unidade de limite. Calcula o limite, calcula a f da função, verifique se são iguais e verifique se ela é contínua. Foi o que a gente viu em cálculo 1. A segunda parte é verificar se a derivada vai existir dentro daquele intervalo. Como é que nós vamos saber se a derivada vai existir? Calcula a primeira derivada, observe o intervalo e nós vamos ver se ela vai ser derivável naquele intervalo. Como é que a gente fecha? Calculando f, aqui a imagem, calculando o valor de x para os dois extremos do intervalo. Se eu tenho um intervalo que vai de A até B, eu tenho que calcular quanto vale y quando x for A e quanto vale y quando x for B. A partir daí a gente verifica. Se as 3 coisas forem verdadeiras, aí a gente vem com a última informação, que é essa daqui. Se todas essas forem verdadeiras, vai existir um valor de C em qualquer lugar dentro, desse intervalo, que a nossa derivada vai ser zero. Então, eu preciso que essas 3 informações sejam verdadeiras para, a partir disso, garantir que eu vou ter um valor aqui no meio, que a derivada é zero. Então, vocês vão precisar agora de 3 informações. Classificar se é contínua, classificar se é derivada, se existe a derivada dentro daquele intervalo, e calcular f de A e f de B. Se tudo isso for válido, aí vocês garantem que f' de C, que é um valor entre A e B, é igual a zero. Bem complicado, né, amados? Um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui. Tem não. Vamos para os nossos exercícios para eu tentar mostrar para vocês. A lista de exercícios de vocês tem 3 questões. Aí, nessas questões, vem dizendo basicamente que vocês utilizem o teorema de Rolling, para vocês provarem se essa informação ela é verdadeira ou não. Aqui nós temos uma função. Quando fala em inclinação nula, é a questão da derivada. Se a derivada vai ser zero. O que é que vocês têm que fazer? Observar essa função. A função é 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x. Vocês vão observar essa função, verificar se essa função ela é contínua. Esse é o primeiro passo. Verifica se essa função ela é contínua. E aí eu vou dar dica, porque a função do exemplo 1 é a mesma do exemplo 2, só muda o intervalo, viu, pessoal? E aí vocês vão fazer isso, é a atividade de vocês de casa. Qual é o primeiro passo? Vocês vão observar essa função, que é a mesma, verificar se ela é contínua. A partir do estudo que a gente já viu se ela é contínua ou não. Esse é a primeira hipótese do teorema. Primeira hipótese do teorema. Qual é o segundo passo? Vocês vão verificar se essa função ela tem a derivada dentro desse intervalo, se ela possui derivada dentro desse intervalo. Depois que vocês fizerem a derivada, vocês vão calcular a primeira derivada e vocês vão verificar se essa derivada ela existe dentro desse intervalo que nós estamos delimitando aqui, ó. Então, nesse caso, vocês vão verificar se essa derivada existe dentro desse intervalo, ou seja, se ela é derivável dentro desse intervalo. E no exemplo 2, vocês vão verificar se ela é derivável nesse intervalo aqui.
Esse é o segundo passo. Isso vale tanto para o exemplo 1 quanto para o exemplo 2. Verifique se é contínua. Vocês, a partir dos conhecimentos de vocês, né? Lembrem lá sobre continuidade. Verifique se é contínua. Depois, vocês vão verificar se essa função ela é derivável nesse intervalo. Faz a primeira derivada, calcula a primeira derivada, e a partir dessa primeira derivada, vocês vão fazer um estudo se ela é válida dentro desse intervalo ou não. Depois, vocês vão calcular o seguinte: vocês vão calcular f dos extremos. O que é calcular f dos extremos? Nesse caso, vocês vão calcular f de 0 e f de 1. E dentro dessa função, vocês vão verificar se f de 0 e f de 1 são iguais a 0. Se vocês verificarem que essa função ela é contínua, essa função ela é derivável dentro desse intervalo, e além disso, f de 0 e f de 1 são iguais a 0, vocês garantem pelo teorema de Rowley que existe um valor dentro desse intervalo 0 e 1, que essa função tem derivada igual a 0. A gente traz essa garantia, e nesse caso, dentro desse intervalo. Então, o que é que nós temos que provar? Primeiro, se a função é contínua. Segundo, se ela é derivável. E terceiro, calcular os extremos. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular f de 1 e f de 5 sobre 2. E a partir daí, vocês vão verificar se o teorema é válido e encontrar um valor para ser dentro desse intervalo que a derivada seja 0. Muito complicado, amados. Eu achei um pouco complexo, prof, só por causa de muita informação que você tem que prestar atenção para resolver a questão. Mas eu acho que quando começar a resolver, fica mais tranquilo. Isso. Nesse caso aqui, amados, o que é que acontece? Eu já vou chamar até a atenção para vocês, que vocês vão ter outros teoremas. A gente vai precisar de várias informações que vocês tiverem em cálculo 1. Então, nós vamos precisar usar agora para cálculo 2 e, nesse momento, vocês vão estar com mais de uma informação. Então, a gente vai precisar de várias informações ao mesmo tempo para resolver as questões. Então, nesse caso, a gente precisava, né, da ideia de função derivável ou não naquele intervalo, a ideia da função ela ser contínua ou não, e a gente verificar a imagem nos extremos. Então, assim, a partir de agora, vocês vão precisar estar voltando sempre para conceitos, né, que foram vistos em cálculo 1. Dúvidas do meu povo, perguntas. Esses exercícios aí eu vou deixar para vocês. E aí, na próxima aula, a gente já começa com eles, né? Resolve alguns. E aí vocês verificam se vocês conseguiram, né, resolver corretamente. Deixa eu baixar minha lista de frequência. Dúvidas? Querem perguntar? Nada? Todo mundo caladinho? Amados, ó. O que é que acontece, viu, pessoal? Eu peço desculpa a vocês, desculpa pelo vídeo que foi gravado. Eu pensei que tivesse tudo ok, mas eu fui ver que estava travando. O pessoal que pediu, né? Que pediu um posicionamento sobre a resolução da lista 1. Então, nós temos aqui o vídeo, essa aula que a gente está gravando, eu vou disponibilizar para vocês no Teams, lá no fórum no Ava, vou disponibilizar no Ava. E assim que eu terminar de lançar dentro do Ava, né? Esse vídeo desse encontro 5, eu vou sinalizar no fórum que as resoluções da lista vão estar aqui. Aí, pessoal, quando vocês estiverem estudando, que vocês forem montar as resoluções da lista do exercício, tomem esse vídeo como base, vocês estejam, né, revendo os encontros síncronos, porque eu acredito que vai ajudar bastante na resolução da lista de vocês. Então, até pela fala de vocês, tiveram várias falas relacionadas ao que a gente viu no encontro 5 no passado. Então, é sinal de que vocês prestaram atenção e estavam atentos, né? Então, isso faz também uma grande diferença agora no estudo de vocês de cálculo 2. Tranquilo, amados? Tranquilo, meu povo? Tranquilo, Pro. Tranquilo, professor.
Diga, Amado, pode perguntar. Aproveita que ainda tem 2 minutos. Nessa primeira unidade, Pro, só tem uma atividade valendo 10, não é isso? A lista, né? É porque eu tô querendo garantir uma vaga lá no céu, aí eu vim muito boazinha com vocês esse semestre. Aí são 10 questões, é que a lista só fica disponível na data, é? Não. A lista já está disponível desde o primeiro dia de aula. Assim, quando abriu as aulas de vocês, a lista já ficou disponível. Agora vocês têm a data limite para enviar a lista. Enviar, na verdade, assim, as respostas da lista de exercício. Mas a lista já ficou disponível para vocês todo esse tempo. Cuidado, viu, amados? Cuidado para não deixar para a última hora. Essa unidade e a unidade 2 só vai ser só uma lista de exercícios. Aí vocês têm que só enviar os arquivos e vocês enviam no momento que vocês quiserem. Agora a gente tem a data limite, quer dizer que só pode enviar até aquela data. Passou da data, não pode enviar mais. Mas ela está disponível desde o primeiro dia de aula. Tranquilo, amados? Vamos finalizar nosso encontro de hoje. E aí a gente se encontra daqui uns 15 dias, né? Beijo, meu povo, cheiro no coração e até o nosso próximo encontro, amados. Tchau, tchau. Boa noite, Pro. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, amados. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite e parabéns pela aula. Gostei.